É isso aí, galera. Começa mais um Homecast, Cast Home. Home, estamos variando entre o humor eu tô bem ou eu vou surtar nessa quarentena. É isso aí, eu sou o Diego e essa daqui é a Ju. Ana. Juliana. Gostei não. Ficou legal, vai continuar e vai ficar com esse corta, vai continuar. A gente tem o objetivo de fazer esse podcast em 30 minutos, senão o Thiagão vai matar a gente. Então vamos aí. Estamos estudando o livro de Gálatas. Como já sabemos, passamos aí pelo primeiro capítulo. Uau, graças a Deus, acabou o primeiro capítulo. Ufa, estudamos, hein, galera? Não se esqueça que estamos usando dois livros, John Stott, que é a mensagem de Gálatas, e Gálatas para você. Gálatas for you, Tim Keller. Muito bem, Saulo, valeu pelas aulas de inglês. Gente, pode falar, amor. Tem que patronizar pra... Errou! Ixi, calma. Patrocinar. O Saulo, gente, professor de inglês, patrocínio do nosso Homecast. Patrocínio, Saulo, aulas de inglês. É isso aí, entre em contato com ele lá. É nóis, eu posso passar para você o WhatsApp dele. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é... A unidade do evangelho. Muito bem, palminhas. Nope. Perguntas que trazem um pouco de provocação pro nosso tema. Vai você. Provocações. Ai, gente, tá tensa a quarentena, viu? Vou te falar. A gente tá endoidando, mas vamos lá. Vamos, 30 minutos, Ju, a gente tem. Vamos endoidar juntos. Quais são as tretas que estavam rolando? Quais as tretas que rolam hoje em dia? A sua igreja é unida? Você vive a unidade do evangelho ou só na divisão do evangelho? É isso aí, então solta a vinheta. É nóis, Thiagão. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Voltamos e para começarmos, uma introdução rápida em 30 segundos. Eu vou conseguir. 30 segundos, Ju, conta aí. Vai. Contando. Primeiro ponto, autoridade de Paulo. Lembre-se, a autoridade de Paulo nasce em Cristo Jesus e não em homens. Segundo ponto que nós conversamos, o verdadeiro evangelho. Guarde o versículo 4 do primeiro capítulo. É a essência do evangelho. Se você quiser, decore esse versículo. Coloca na sua geladeira, no seu celular, no seu filtro, sei lá o que. Coloque, guarde esse versículo, beleza? Terceiro ponto, infidelidade dos Gálatas, que nós já conversamos também, como essa infidelidade dos Gálatas é muito parecida com a nossa. A gente tem que lembrar também que essa infidelidade vai fazer um pouco de sentido nos nossos dias e nesse texto agora, beleza? Ufa, deu 30 segundos, Ju? Acho que sim, né? E assim nós chegamos no nosso segundo capítulo. Que da hora! Segundo capítulo, amor. Graças a Deus, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, mas era essa a ideia. A gente ia passar devagarzinho em cada versículo. Fala, amor. Acredita, sempre alcança. Muito bem, estamos com o Cuca aqui também junto. Vamos lá, então? Leitura do texto. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu papiro, seu papelzinho de pau. No segundo capítulo, tá bom? Do livro de Gálatas, nós leremos do primeiro versículo até o versículo 10. Com a leitura, Juliana. Juliana. Vamos lá. É tudo isso? Você vai ter que passar, né? Vou passar. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito.
Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto foi por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, mas para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Valeu, gente. Hoje a gente pensou em fazer algo um pouco mais diferente e nós não vamos dividir em etapas, nós não vamos dividir em pontos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história do que está acontecendo nesse capítulo 12 e vamos tirar alguns ensinamentos, algumas perguntas para a nossa vida, então não tem muito algum ponto que você vai perceber, beleza? Primeiro, eu acho que uma contextualização é legal para a gente perceber aqui. Primeiro a gente pode ver que Paulo está em Jerusalém, certo? Ele demorou 14 anos para voltar após a sua conversão. Paulo, ele não chega sozinho, ele está com Barnabé e Tito. Isso a gente já percebe no primeiro versículo. Logo em seguida, ele vai dizer que ele foi por obediência a uma revelação e não para pedir permissão. Então lembre-se disso. Paulo está voltando para Jerusalém, que é o centro do cristianismo, mas não porque pediram ou mandaram para Paulo voltar, mas foi por uma revelação que a gente não sabe qual é. Terceiro, eu acho que um negócio legal de contextualização aqui é que tá rolando uma reuniãozinha com os apóstolos ali. Eu fico imaginando essa reuniãozinha bem intensa. Paulo tá reunido com a base da igreja, né? Ele vai conversar com Tiago, Cefas e João. Tiago, irmão de Jesus. É interessante a gente pensar também um pouquinho dentro dessa ideia de contextualização, é que Tito, ele é tido como um homem de experimento. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Outra coisa legal aqui é que Paulo vai falar sobre falsos irmãos. Esses falsos irmãos nós já conversamos, que são os judeus, os cristãos que eram judaizantes ainda, impondo leis, impondo a ideia da circuncisão, colocando as suas leis como um evangelho mais santo, vamos dizer isso. E até a palavra falsos irmãos, em outras versões, é bem legal que traz a ideia de espiões. Então, eles são cristãos nominais apenas. Outro ponto é o ministério entre os gentios e Paulo, né? Paulo, ele continua esse ministério entre os gentios. E há também o ministério dos circuncidados, dos judeus, que é baseado na perspectiva de Pedro. João, Tiago e Cefas são os líderes que estão nessa reuniãozinha que está rolando ali em Jerusalém. Lembrando que Paulo demora 14 anos para voltar em Jerusalém, fica 15 dias e vaza já. É uma reunião rápida, não é um sínodo, lembre-se disso. Então, o resultado dessa reunião é que eles não acrescentam nada e ainda dão um cumprimento para Paulo, dão a destra e direita e tal, e beleza, e manda a bala, vai pregar, vai para os gentios mesmo, Paulo. Lembrança, acho que é legal também a gente perceber que no versículo 10 há um amarrado, e esse amarrado finaliza com lembrar, ajudar os pobres, o que Paulo já estava tirando de letra, o próprio texto diz. Beleza, então vamos para as perguntas. Hoje a gente vai para perguntas e extremamente aplicativas para o nosso coração. Após essa história meio conturbada,
ainda numa pegada meio biográfica de Paulo, depois do que aquilo que a gente já conversou, aquele resumo de 30 segundos que eu fiz. Eu quero fazer algumas perguntas para você hoje, para você que está em casa aí, com seu cachorro, com seu papagaio, com a sua mãe, com seu irmão. Faz essas perguntas para eles, reflete um pouquinho sobre aquilo que a gente vai fazer aqui, beleza? Primeira pergunta, Ju, que eu faço para você. Pensando nesse texto, pensando nesses pontos que eu acabei de argumentar. Você é uma pessoa que depende de aprovação de outros? Não é uma pergunta retórica? Não é retórica. Pode ser retórica para você, mas aqui vai ser um bate-bola rápido, onde eu vou fazer pra Ju e a Ju vai fazer pra mim. Um confessionário na casa. Confessionário total. Você é uma pessoa que depende de aprovação de outros? Eu já vou dizer que sim, muitas vezes. Você tá dizendo que eu dependo? Ou que Não, você depende? eu já me respondi já, eu. Sim, né? Claro. Hoje, talvez, eu ligue um pouco menos do que antigamente, mas ainda assim. Você faz coisas para que os outros te aprovam? Coisas, tipo assim, você faz algo pra, tipo assim, cara, eu tô fazendo pra que tal pessoa, pra que tal, sei lá, líder me veja, pra que, sei lá, pra que minha mãe veja. Assim, o objetivo final é pra que as pessoas vejam. Não tudo, mas tem coisa que sim, principalmente no nosso trabalho, né? Às vezes a gente quer fazer pra pessoas e não necessariamente pra Deus. Então, por que eu tô perguntando isso? Porque a gente percebe que Paulo, como eu já disse, ele demora 14 anos para voltar a Jerusalém, então isso mostra que Paulo entendeu o evangelho na essência, no versículo 4 do primeiro capítulo, e ele vai com esse motor e vai embora. Ele não volta para Jerusalém para ter opiniões humanas. É interessante perceber isso, que Paulo, ele é o evangelho de Deus na terra. Ele está mostrando o evangelho de Jesus na terra. E essa antítese acontece no texto, né? O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo e o evangelho dos homens, o outro evangelho. Por isso que eu faço essa pergunta para o seu coração. Será que você depende de aprovações de homens? Você imagina Paulo dependendo de aprovações? Ele vai, imagina comigo, ele está indo para Jerusalém depois de 14 anos da sua conversão. Você imagina se ele parasse 14 anos da vida dele pra assim, cara, eu preciso da aprovação da galera que tá em Jerusalém, eu preciso de Cefas, de Tiago. Cara, que doideira. Não, ele não precisa de aprovações de pessoas. Ele tem a aprovação de Deus, ele tem a revelação de Deus. Ele tem o chamado como apóstolo através de Jesus. Outra pergunta, talvez outra questão, eu quero que você imagine essa reuniãozinha. Cara, Paulo tá no meio dos top dos top. E ele leva duas pessoas. Primeiro Tito, que era gentio, não era circuncidado, e Barnabé, que não era gentio. Então, ele tinha uma ligação com os judeus. Cara, você imagina essa tensão? Paulo leva Tito e Barnabé para uma reunião com uns caras sensacional. E mesmo assim, ele vai embora. Outra questão falsos irmãos no meio enchendo o saco de Paulo. Já parou para pensar nisso? E agora eu faço essa pergunta para você. Será que somos assim também? Será que a gente enche o saco daquilo que não era para encher? Fala sério, Ju. O que você acha? Não acha que a gente enche o saco de muita coisa que não era para encher? A gente, sabe, coloca umas coisinhas que não era para ter? Com certeza, tá nesse ambiente cristão, ambiente de igreja, ambiente político, é um saco, né, também. A gente tá sempre discutindo bobeiras, coisas irrelevantes, né? Exatamente, porque naquele momento há esses espiões, né, esses cristãos nominais, colocando pedrinha, sabe, enchendo o saco, falando que Paulo não tinha autoridade e tal. Só me explicando, não que não seja importante a discussão dessas coisas, né? Mas algumas pautas dentro dessas questões que são irrelevantes. Não, exatamente. Mais pra frente a gente vai fazer uma pergunta que talvez vá dar uma amarrada nesse ponto. Outra pergunta pro seu coração. Você acha que há lugar para todos no Evangelho? Culturalmente falando?
vou dar uma funilada, Ju. O evangelho do africano é diferente do evangelho do brasileiro? Acredito que não. Gente, eu tô pegando ela de surpresa. Ela não viu essas perguntas antes. Não, acho que o evangelho, ele não é diferente. A essência do evangelho é a mesma. O que muda é a maneira como isso vai ser passado para a pessoa de acordo com a cultura dela. Como no caso mesmo africano, né? Exatamente. Paulo, nesse próprio texto, vai ser um grande exemplo, porque os caras estão falando assim, olha, Paulo, você, ministro dos gentios, Pedro, dos circuncidados. Então, assim, cara, às vezes a gente, sabe, limita muito, é o nosso evangelho, sabe, é a nossa igreja, é a nossa doutrina. Cara, sendo que não existe isso no início do cristianismo, na igreja primitiva, com Paulo, você não vê isso. Você já viu? Cara, é muito doido isso. Você já viu cristianismos que a forma fala mais alto do que a essência? Eu acho que essa pergunta amarra aquela lá que a gente estava conversando antes. Você já percebeu alguns cristianismos e talvez algumas igrejas que a forma de se viver o evangelho fala muito mais alto do que a essência? Você já viveu assim? Essa é uma pergunta bem pessoal, sabe? Você já viveu dessa forma? Modelo de vida fala mais alto do que a essência de Jesus em nós? Por exemplo, sei lá, não usar calça, não tomar tal coisa, não ver tal coisa, fazer tal coisa. Sabe? Se tornar mais alto do que a essência? Já parou pra pensar nisso? Você que tá ouvindo a gente? Já. Você que tá ouvindo a gente, você também tá ouvindo a Eu gente. estou ouvindo você. Sim, já passei por isso, já vivi esse evangelho, em que a forma era mais importante. E acho que cai dentro daquilo que a gente falou no último podcast, né, sobre a religiosidade. Que Paulo também, né, vivia esse, não o evangelho, mas a religiosidade levava ele a fazer coisas. E eu acho que entra nesse sentido também. A gente toma essa forma como nossa religião, né? E às vezes isso fica bem distante do que realmente é o evangelho puro e simples. Uma vez eu ouvi... eu acho que essa frase é dele, do Ricardo Agreste, falando sobre forma e essência. E ele fala mais ou menos assim que a essência nós não mudamos. A essência é a essência de Paulo, que a gente está vendo nesse texto agora, e que vem ao longo da história até chegar nos nossos dias. Mas a forma, aí sim, ela é possível mudar. A gente está vivendo numa época em que a gente está mudando a forma. Faz quanto tempo que você não vai na igreja? Já para pensar nisso? Que você não se reúne presencialmente com cristãos? Mas, ao mesmo tempo, você está reunindo junto com uma galera através de podcasts, de vídeos, pregações, canções, sei lá, outros aplicativos que estreita a distância. Então, assim, a essência, ela é extremamente importante. Até os teólogos discutindo esse texto, eu estava dando uma lida, o próprio John Stott vai falar que há uma discussão aqui sobre esse momento, porque esse momento era primordial, porque poderia haver um racha ali. A galera de Jerusalém podia falar assim, Paulo, você está viajando. E aí ali iniciar uma igreja dos gentios e depois uma igreja dos judeus, dos cristãos judaizantes. Olha que doideira. Por causa de Paulo, que há um confronto ali com o povo de Jerusalém e as coisas se acertam, hoje nós temos a possibilidade de ter um cristianismo cristão mesmo, de Jesus. É até meio estranho falar isso, mas é um cristianismo de Jesus, não um cristianismo de Paulo, de João, de Mateus. Isso é legal demais. Queria falar alguma coisa? Eu vi que você deu uma risadinha. Não. Ela tava vendo um vídeo no Insta. Não corta essa parte, Thiagão. Próxima pergunta. Não corta, Gente, Thiagão, não corta. Próxima pergunta. Mesmo tendo o evangelho de... Errou que atira a primeira pedra. Mesmo tendo... eu sei que todo mundo fica vendo o Instagram. Santinho. Para, Ju, para. Eu sei que todo mundo fica vendo... Olha a forma sendo mais importante que a essência aí, ó. Nossa, a Ju é muito sem vergonha. Gente, mesmo tendo o evangelho de Jesus
Aí você fez eu me perder. E não dever nada a homens, Paulo ainda se submete a líderes. Certo? A gente tá vendo aqui. Paulo vai pra Jerusalém, se submete aos líderes de lá, troca uma ideia, dá uma resenhada lá com a galera. Paulo, pipa voada, que a gente conversou semana passada. E a pergunta que fica é: Paulo se submete, mas e você? Como você se submete a líderes? Você é submisso? Ou ninguém te segura? Você é um touro que ninguém te segura, onde você fala assim, cara, eu vou fazer desse jeito e vai ser feito dessa forma e eu não tô nem aí. É ou não é, Torinha? No caso, nem me senti tocada com essa pergunta. Cuidado, galera, cuidado, porque muitas vezes nós encontramos várias pessoas, cristãos meio, sei lá, isolados, que estão fazendo o seu pelo seu, porque não conseguem se submeter a lideranças, não conseguem se submeter a pastores, a presbíteros, a líderes de grupos. Galera, cuidado. Paulo, que era Paulo, todo violentão, todo doidão, e que vive o evangelho de Deus, e que por várias vezes no próprio texto vai falar que ele não está olhando muito para questões de homens, mesmo assim, aos líderes daquele momento, Paulo vai conversar com esses caras. Então, dá uma baixada, baixa a bola, a gente precisa dar uma baixadinha de bola, dar uma segurada, porque nós temos pessoas que são chamadas para liderar o povo, pastores, sabe, presbíteros, seus pais, são chamados para liderar a sua vida espiritual, sua vida psicológica, sua vida sentimental. É da hora demais, cara, olhar para isso aqui e pensar, cara, Paulo é fera, é muito top. E no finzinho ali, né, outro ponto, né, que é ajudar o pobre. Nossa, agora vai dar uma pegada. Vai dar uma pegada porque talvez seja um pontinho que uma galera vá, talvez, parar de ouvir. Ajudar o pobre é coisinha de socialista? Socialista ou de cristão? Ju, ajudar o pobre é coisa de socialista, feminista, No caso, machista, no caso, você tá tentando imitar alguém ou comunista. O que vocês acham, galera? você achou que foi boa a sua imitação? Não. Então É se por isso explica. que eu estou fazendo que eu ainda não sou famoso, não tô lá na Jovem Pan, é lógico. Mas e aí, gente, pra vocês, ajudar ao pobre é coisa de socialista ou de cristão? O que você acha, Ju? O que aconteceu com o mundo que se eu dou uma esmola já tem 1000 pessoas matando? Eu acredito que é aquele povo chato mesmo, né? Que agora tudo é política, tudo a gente tá de um lado, se é direita, se é esquerda. Isso é meio chato, assim. Eu acredito que Jesus, ele não tem partido político, né? E o que ele diz pra gente fazer, o que ele fez, né? Que a gente deve seguir o seu exemplo. Além de qualquer política, né? Ele é o padrão perfeito e nenhuma visão política é perfeita. Então, acredito que precisamos desassociar isso e fazer o que Deus mandou, independente de rótulos de, sei lá, perspectiva do que a gente pensa, enfim. Especialista! Isso. É isso aí mesmo, galera. Para com esse negócio de ser chatão, Facebook, Instagram, não, que não pode, porque isso é como... Cara, esquece isso. Jesus vem para quebrar paradigmas, ele vem arrebentando tudo, ele vive com pobres, ele é pobre, ele se faz pobre. Cara, já parou pra pensar nisso? Que a encarnação de um Deus vivo é num pobre, é num carpinteiro, onde ele não tinha lugar para dormir, onde ele vivia com 12 caras que quando precisava comer, rolava um milagre, comia, dividia, andava na multidão, caminhava. Cara, esquece, não tem esse negócio de socialista. Ser cristão é ter um olhar generoso, um olhar social, é perceber as dificuldades do seu bairro, é perceber as dificuldades da sua cidade. Cara, para com isso. Infelizmente, o homem criou esses istas que enche o saco e que muitas vezes, sabe, aprisiona o seu coração.
E aí você não faz porque, eu não quero ser taxado como comunista ou socialista. Mas aí você também não faz nada. Aí você fica quietinho e fala assim, eu não... Não, cara, esquece isso aí. Faça o que Cristo fez. Viva o que Cristo estava vivendo. Cara, o fechar do texto é recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também me esforcei por fazer. Cara, não tenta encaixar a perfeita vontade de Deus dentro de sistemas humanos. A gente precisa parar disso aí. É doido demais. A gente troca uma ideia depois sobre esse assunto, porque é um assunto muito polêmico. Se a gente parar aqui, vai dar muito mais que 30 minutos, né? Então, se a gente for parar a pensar, então, o resultado da reuniãozinha de Paulo com a galera foi top, né? Eles aceitaram Paulo, foi show de bola, né? Vai continuar indo o texto, a gente só tá indo até o versículo 10. E eles falavam, Paulão, dá uma dessa pra você, cumprimentamos, toca aí, hi-fi, vai embora. Hi-fi, não é? Wi-Fi? Como que fala? Hi-fi. Hi-fi? Hi. Como que é? Hi? Hi-five. Five, então cinco. hi-fi. Não fi. Hi-fi, eu falei rápido, eu acho. Você não falei hi-fi? Hi-fi. Hi-fi. Hi-fi, rolou um high-five, ou rolou um hi-fi, e eles mandaram embora a galera, cada um pro seu lado, cada um pregando o seu evangelho. Top, né? Pergunta, você olha para os pobres? Cara, se você acha que isso é só de socialismo comunista, sai desta. Esquece esse negócio aí, né? É muito doido. Beleza, essa lista que a gente acabou de fazer aqui juntos, essas perguntas, questões, e a lista que a gente conversou logo no início, cara, isso demonstra o único evangelho. É basicamente essa tensão que está acontecendo no texto. Um outro evangelho, não só no texto que a gente acabou de ler, mas no livro inteiro de Gálatas, é esse o ponto, esse único evangelho, o verdadeiro evangelho da liberdade, né? Viver como Paulo é viver como Cristo. É viver como o único evangelho. Não é o que nós achamos, mas sim o que Deus acha. Isso que é top demais. Não existe... Acho que é uma coisa legal pra gente pensar. Não existe evangelho paulino. Não existe evangelho joanino. Existe o evangelho de Jesus Cristo. Paulo tá mostrando isso. Cara, eu vivo o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho puro e simples em Jesus. Top demais pensar nisso, né? E última perguntinha, pra gente dar uma amarrada aqui e pra gente já bater pro gol e fechar. Você acha que só sua igreja está certa? Ou que só os reformados vão para o céu? O que você acha? Pra gente fechar, última pergunta, olhando pra toda essa ideia que a gente acabou de conversar, sobre a ideia do único evangelho, dessa reuniãozinha massa de Paulo com os moleques lá e tal, você acha que só a sua igreja tá certa? Ou só os reformadores vão para o céu? E aí? Se você acha isso, querido, prepara a surpresa. Que o tombo vai ser grande, como dizem. Que acho que muita gente que a gente acha que vai pro céu não vai. E muita gente que a gente não esperaria ver lá, vamos ver. E o que a gente tem que se ligar é se a gente vai estar lá, né? Isso é o mais importante. Galera, risadas à parte, mas se você acha isso, se você acha que só o seu cristianismo tá correto, tá certo, cara, sai fora dessa, volta lá no início do podcast, começa a ouvir de novo sobre o único evangelho de Paulo, que é nascido em Cristo, que não importa se ele é da África, se ele é da, sei lá, da Chechênia, Bruxelas, não sei. Cara, se esse cara ele é cristão verdadeiro, entende Cristo como único salvador, ele é seu irmão. Ele tá mais próximo do cara que pega o mesmo ônibus que você e que não é cristão. Sai fora dessa. Sai dessas chatices de gueto, de que nós estamos certos e que nós lutamos contra o inimigo. Cara, sai dessa. Não existe isso. Existe um único evangelho. Esse único evangelho, ele é vivido em diversas igrejas. E louvado seja Deus por isso. Existe uma grande igreja universal invisível que está acontecendo sem você saber, cara. E a igreja visível que você consegue perceber aqui, cara, também ela é enorme e ela não está fechada em muros. Cara, que Deus abençoe muito a sua vida, que você viva esse evangelho único, que às vezes vai ser bombardeado com pressões da sociedade, mas que você se fortaleça em Cristo Jesus, como Paulo também fez, baseando
a sua força, o seu motor no Evangelho de Jesus Cristo, no sacrifício dele, na morte e na ressurreição. Não pare na morte. Ele ressurgiu e vivo está e mora hoje conosco, em nossos corações, e por isso nós podemos viver a sua vida. Galera, Deus te abençoe muito. Esse foi nosso Homecast. Últimas palavras, amor? Isso aí, galera. Respira, inspira e não pira nessa quarentena. E semana que vem a gente tem mais um podcast. Beijo. É nóis, galera. Até semana que vem. Deus te abençoe muito.